Oi, gente, vamos estudar um pouquinho o Espiritismo. Hoje vamos falar um pouco sobre as dores da alma, um tema retirado de um livro publicado pelo Espírito Hamed em 1998, né? E que a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso hoje. Boa noite, Juliana Freitas, é uma satisfação estar com você aqui hoje para a gente conversar um pouco. É um prazer a gente poder trocar um pouco de informação. Fique à vontade de fazer perguntas, trazer suas experiências. Maria Sálvia Ribeiro, boa noite, é um prazer ter você aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as dores da alma, né? Acho que ninguém sente dor, então o assunto hoje vai ser para vocês falarem para alguém que vocês conheçam que sente dor, que está passando por algum tipo de dor. E o tema da noite de hoje, essas dores da alma, que incomoda tanta gente. Boa noite, Luciano, é uma satisfação ter você aqui para a gente conversar um pouquinho e a gente bater um papo. Eu queria que vocês trouxessem também as experiências de vocês, pudessem compartilhar o que vocês pensam, o que vocês vivenciaram. Está aqui o livro do Espírito Hamed, não sei se vocês conseguem ver, vocês fica em formato de espelho, né? As Dores da Alma. É um livro publicado em 1998, é um livro muito bom, publicado através do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Ele tem vários outros livros que tratam de filosofia e psicologia, né, de uma perspectiva espírita, né, e para alguns pensadores espiritualistas, e é muito interessante. Então é isso que a gente vai conversar um pouco agora. As dores físicas, né, nós temos todos os dias, né? A gente tem uma dor de dente, né? A gente dá um tropeção na calçada e machuca o dedo, né? A gente faz coisas no dia a dia que a gente vai sentindo dores, né? A gente, quando nasce, o próprio ato de nascer já provoca em nós uma sensação de desconforto, já que a gente está no útero materno, quentinho lá, né, protegido, e a gente vem para o mundo e aqui fora é frio, aqui fora não tem a proteção que tem lá dentro, a gente sente um desconforto, e o ato de chorar é justamente não só forma de você colocar o oxigênio para dentro e você respirar, aprender a respirar, já que estamos dentro do líquido amniótico, né, envolvidos pelo líquido amniótico na barriga da mãe. E o ato de chorar é uma forma de colocar a plenos pulmões o ar e a gente começar a respirar nesse mundo de cá. Então, mas é também um ato de desconforto. Então, aquilo que é desconfortável pode causar em nós essas dores físicas, né? Até mesmo no processo da gente envelhecer, começamos a sentir dores na coluna, né? No pé, no joelho, né? E às vezes essas dores são crônicas, né? Quer dizer, persistem durante muito tempo, às vezes a vida inteira. E às vezes nós temos dores que são momentâneas, né? Por exemplo, uma dor de dente, a gente tirou o dente, não vai doer mais, né? Se a gente tratar o dente, fizer uma restauração, né, talvez volte a doer um dia. Então a gente tem dores que são momentâneas, são dores físicas. Temos dores que são persistentes, uma pessoa que tem uma doença persistente e que obviamente incomodam, mas as dores da alma incomodam muito mais. Essas dores da alma são dores morais e são dores psíquicas. Difícil diferenciar uma coisa da outra. É o que a gente chama de dor moral, é aquela que não é física, né? Então aquilo que toca ao nosso íntimo, aquilo que toca a nossa intimidade maior, seriam essas dores morais. O Espírito Hamed, né, que escreve o livro As Dores da Alma, ele aparece ao médium Francisco do Espírito Santo Neto como alguém que viveu na Índia, né, que viveu também na França por volta do início da Idade Moderna, né, e que às vezes apresenta-se com uma roupa indiana para ele e às vezes com a roupa de alguém que viveu lá pelo século XVII na França, durante algumas revoluções que aconteceram naquele país. Bom, o Hamed, ele tem uma linguagem muito agradável, ele fala para a gente sobre essas dores de uma forma que é bastante compreensível, né? Quem já leu algum livro do Espírito Joana de Ângeles, a maneira como o Espírito Joana de Ângeles fala é um pouco mais complicado de entender, né? Ela tem uma linguagem mais rebuscada, que exige um vocabuláriozinho melhor da gente, um dicionário do lado, e os conceitos de Joana de Ângeles, por sejam profundos, exigem muita reflexão e exigem amadurecimento e até discutir com outras pessoas para a gente entender. O Espírito Hamed, quando ele escreve seus livros, ele já tem uma linguagem mais fácil de compreender, né? Tem ensinamentos profundos, assim como de Joana de Ângeles, mas uma linguagem mais acessível a nós, seres humanos comuns,
não é tão fácil assim. Então a Joana, o livro aqui do Espírito Hamed, ele cita aqui quase 30, mais de 20 dores da alma. Eu vou citar para vocês quais são. Crueldade é o primeiro que ele começa a trabalhar aqui, orgulho, irresponsabilidade, crítica, ilusão, medo, preocupação, vício, solidão, culpa, mágoa, egoísmo, baixa autoestima, rigidez, ansiedade, perda, insegurança, repressão, depressão, dependência e inveja. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não estão numerados os capítulos, pelo menos aqui no índice, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, com 18, 19, 20 e 21. Ele cita então 21 dores da alma, começando com a dor que ele chama de crueldade, né? A gente encontrar crueldade no mundo hoje, isso é perceptível, e aí ele geralmente vai dividir cada capítulo em 2 e tratar cada um dessas dores, né, que seriam essas dores da alma. Começando pela crueldade, a gente podia fazer um estudo com mais, lendo algumas passagens desse livro e discutindo: será que vivemos um mundo onde há crueldade? Será que a baixa autoestima é um problema que causa dor em nós nos dias de hoje, né? Será que a depressão é um problema para todos nós hoje? Então são dores da alma. A gente tem um hábito de, na Idade Média, né, há 1000 anos atrás, tudo no mundo tinha ligação com virtude ou com pecado, né? E com a Idade Moderna, especialmente com a contemporaneidade nos últimos 150 anos, 200 anos, nós começamos a nos dissociar desse clericalismo, dessa visão clerical do mundo, essa visão dogmática da igreja, e passamos a ter uma visão diferente. Então, o que as pessoas chamam hoje frequentemente de caridade, né, procura se substituir por outras expressões como solidariedade, ou seja, as expressões que pertenciam a esse universo religioso vão sendo substituídas por expressões que seriam expressões mais laicas e que estariam distantes da religiosidade. Portanto, a gente pensar em termos de virtudes e pecados não faz sentido. A gente estava conversando um dia desse sobre isso, mas a gente falar sobre outras perspectivas e falar sobre nossas virtudes, nossas qualidades, nossos defeitos e nossas fraquezas, né? Então, uma pessoa que um dos itens que ele cita aqui como dores da alma, a irresponsabilidade, né? Então, vivemos muitas situações nos dias de hoje e que passamos, por exemplo, por pessoas irresponsáveis, né? Irresponsabilidade, a palavra responsabilidade é uma aglutinação, são duas, né? Que é a responsabilidade, né? Que é responder, e a habilidade, ou seja, a habilidade de responder. Se pode dizer que uma pessoa de 14 anos ou uma pessoa de 12 anos, ela não tem responsabilidade ainda, ela é menor de idade, porque ela não tem a habilidade de responder, pelo menos perante a lei. É claro que a gente já entende que um jovem de 15 anos, né, deveria entender o que está fazendo de certo e errado no mundo, mas aí perante a lei a gente entende que ele não tem ainda a responsabilidade total, ou seja, ele não é capaz de responder ainda pelos seus atos, ainda é tratado dentro de uma legislação específica que a gente chama de Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vejam que há muitas dores, né? A gente pensa em depressão, que é uma das maiores dores que nós estamos vivendo no dia de hoje, né? Junto com ansiedade, né? Quantas pessoas hoje não estão ou não são ansiosas, e quanto isso é um problema em nossa sociedade, né? A ansiedade, a gente não consegue ficar numa fila do banco esperando para ser atendido, para trocar um dinheiro, tirar um dinheiro ou resolver uma coisa. Então ficamos mexendo no celular enquanto chegamos a nossa vez de ser atendidos, como uma forma de talvez diminuir nossa ansiedade, mas talvez isso até aumente nossa ansiedade. O quanto nós somos, né, bombardeados por informação no dia de hoje, né, pela utilização de aparelhos tecnológicos, e hoje a ansiedade é uma dessas doenças da alma, ou uma dessas dores da alma. Assim também como, né, a depressão, como a irresponsabilidade, como a crueldade, como o orgulho, como o egoísmo e assim por diante, né? A baixa autoestima. Quantas pessoas olham para si mesmo no espelho, né, e dizem: não, eu não sou bonito, ou eu não sou atraente, né, eu não sou assim, e começam a olhar para si mesmo de maneira a ver alguém muito pequeno ali, ou alguém que não agrada a si mesmo. E hoje nós vemos pessoas muito bonitas às vezes. Já tive a oportunidade de conversar com homens e com mulheres que tinham uma aparência muito boa, mas que não gostavam dessa aparência, né? Outro dia eu conversando com jovens da escola, falando sobre educação emocional,
de uma aula que eu dou para eles na escola, justamente falando sobre justamente essa autoestima, essa capacidade de me ver no espelho. O tema era narcisismo, e hoje nós vivemos uma sociedade narcisista, uma sociedade que valoriza demais o eu, né? Essa imagem que nós temos de nós mesmos, e que leva tantas pessoas ao sofrimento, né? A gente tem que colocar toda hora fotografia da gente no Instagram e tudo mais, né? E a gente feliz, a gente fazendo as coisas. Nós todos, né? Ou pelo menos boa parte de nós faz isso, coloca imagens sobre nós ou sobre coisas que nós, né? Ou que nos interessam, né? Tem gente que faz publicação só de bichinho, tem gente que faz publicação só do esporte que pratica e assim por diante. Mas de uma certa maneira, se nós como pessoas somos narcisistas, também temos uma sociedade que é narcisista. Talvez eu não seja narcisista, talvez o meu vizinho não seja, mas a sociedade que nós vivemos é uma sociedade para a imagem, uma sociedade que procura valorizar essa imagem, e é por isso que a gente está não somente indo para as academias para malhar porque faz bem para a saúde, mas porque faz bem para a aparência, e se faz bem para a nossa aparência, faz a gente se sentir melhor. Ou seja, nós temos uma quantidade enorme de dores. O livro procura citar cada um deles. A solidão seria uma dessas dores da alma, né? E quantas pessoas hoje não estão passando por esse problema? Vivemos hoje essa pandemia, né? Nós voltamos, de certa maneira, a ter um convívio social, mas passamos muitos meses trancados dentro de casa, sem poder nos relacionarmos fisicamente com as pessoas, né? Pelo menos quem morava sozinho ainda ficava muito pior, porque desenvolvia ainda mais solidão, já que afeto significa toque, né? Tocar. Quando alguém me toca, quer dizer, quando alguém me afeta de alguma maneira, e nós precisamos disso, né? Precisamos que pessoas nos toquem, precisamos tocar em pessoas. Mas o quanto vivemos hoje essa solidão, né? A gente vai às vezes para uma pizzaria e às vezes tem um jovem casal ali, onde o rapaz está mexendo no celular de um lado e a moça mexendo do outro, e eles, em vez de saírem para comer uma pizza para namorar, às vezes saem para se comunicar com pessoas que estão ausentes. E isso virou um hábito entre nós, virou um problema, e isso também toca a solidão, já que muitas vezes nós vivemos solidão a dois, né? Vivemos às vezes em casa, com a nossa família, mas nossa família não nos entende, e muitas pessoas, eu já ouvi isso, vão aos centros espíritas porque sentem muito mais prazer em estar com as pessoas do centro espírita do que estar com as pessoas da própria família. Porque minha mulher não me entende, meu marido não me entende, meus filhos fazem barulho, eu não sou aceito pelos meus pais, que não sei o quê. E aí vai para o centro espírita, chegando no centro espírita, a pessoa às vezes desenvolve ali umas amizades, né, uma sensação de bem-estar, um ambiente que tem uma vibração ali espiritual muito agradável. E muita gente prefere ir ao centro espírita muitas noites, às vezes todas as noites da semana, porque se sente muito melhor na presença dessas pessoas que nem são seu sangue, mas que desenvolveram um laço de afetividade bastante forte, do que estar em casa. Ou seja, vivemos uma solidão, e isso é também uma das dores da alma que temos, né, para os dias de hoje. A inveja também é uma dessas dores da alma, né? Quantas pessoas não são invejosas, querem ter o que o outro tem, querem ter sempre, sabe, aquilo que as pessoas estão produzindo ali, querem desenvolver melhor, querem aparecer de uma certa maneira, né? E isso realmente causa grande sofrimento para as pessoas, grande dor para as pessoas, seriam justamente essas dores da alma. Outra dor que fala aqui no livro é o medo, né? Como nós vivemos com medo hoje? A gente tem medo de sentar na calçada, né? Quando eu era criança, a gente sentava na calçada, eu ficava ouvindo meus pais conversando com os vizinhos. Isso era muito construtivo, porque meus pais falavam coisas, às vezes sobre mim, com os vizinhos, e isso me ajudava a me conhecer. Coisas que eu não percebia em mim mesmo, mas que meus pais, ao falar, eu começava a olhar para mim e prestar atenção se eu era aquilo que eles estavam dizendo, se aquilo ali tinha a ver comigo. Mas hoje a gente não pode sentar na calçada, a gente tem essa dificuldade, né? Nem todos os bairros isso é possível, nem todas as cidades isso é possível. A gente tem medo de sair de casa e ser assaltado, a gente tem medo de estar dentro de casa, então a gente faz muros, coloca cerca elétrica. A gente vive hoje uma sociedade realmente do medo. A gente tem medo até de atender um telefone e ser um trote, e a gente ser lesado, cair em algum golpe pela internet, então pelo telefone ou alguma coisa assim. Então vivemos hoje uma sociedade do medo. Na pré-história a gente tinha muito medo mais da natureza. A gente podia estar na natureza e um animal vinha e devorar a gente. Então a gente estava sempre alerta, né? E hoje a gente tem muito mais medo, não dos animais, mas de nós seres humanos. A gente fica andando
nos lugares andando nos lugares e não sabendo se a gente pode chegar em algum lugar e encontrar paz, né? Ou se vai ser assaltado, ou se alguém vai de alguma maneira provocar em nós algum tipo de violência, né? Como, sei lá, um estupro ou alguma outra coisa desse tipo. Então, um rapaz aí, um deles foi para um supermercado, né? E agiu de maneira violenta e também recebeu uma grande violência, né? No supermercado Carrefour, ao ponto de ser morto por isso, né? Então, hoje vivemos essa violência, né? E agimos dessa maneira muitas vezes, às vezes não com violência física, mas com violência através de palavras, através de pensamentos, através de ações que não sejam necessariamente físicas. Então vejam que a ilusão também é uma outra dor da alma que ele coloca aqui, né? A gente tem essas ilusões, né? E a gente vive às vezes de ilusões. Às vezes são ilusões do amor, às vezes são ilusões sobre nós mesmos. A gente às vezes vive de ilusões sobre o que a gente está vivenciando no dia a dia, sobre o nosso trabalho, sobre nossos relacionamentos. E hoje também viver a ilusão também acaba sendo uma dor para a alma. Quantas pessoas esperam muito de si mesmo, né, e acabam se decepcionando porque não conseguem acompanhar aquela imagem que tem de si mesmo, projetam coisas muito grandiosas e a gente é ser humano simples, nós não somos deuses gregos, nem temos que ser aqueles corpos bonitos, esculturais que estavam lá no passado, não temos que ter as habilidades que os deuses têm, mas a gente vive assim. Hoje a gente vive na juventude, principalmente na adolescência, né, e um pouco depois da adolescência, ali no início da fase adulta, pessoas que têm síndrome de Deus, né, que acham que podem tudo, acham que tudo é permitido para elas porque são deuses, né, então acham que não vão morrer, né, os deuses não morrem, então eles sobem numa moto, andam sem capacete em alta velocidade, vivem uma ilusão, né, que é uma síndrome de Deus. E são pessoas que pensam que não vão morrer, né? É como os heróis da Marvel ali, né? O Capitão América. O Capitão América não envelhece, os heróis da Marvel não envelhecem, não morrem. Quando morrem, ressuscitam, vivem uma vida de aventura. Então hoje a gente, esses desenhos e esses filmes, eles representam essa ilusão que nós vivemos em sociedade. Né? Uma síndrome também de vampirismo, né? Os jovens passam a noite, em claro, mexendo no celular, olhando na internet e passam um dia às vezes dormindo, ou então vão dormir na sala de aula em vez de assistir a aula e vive uma coisa meio de vampiro ali, sabe? De ficar a noite todinha e o vampiro não morre, o vampiro não se alimenta direito, tudo uma coisa assim bem fantasiosa, bem ilusória, e aí as pessoas começam a viver isso provoca dores nas pessoas, e isso por si só, a ilusão já é essa dor que não é uma dor física, mas é uma dor da alma, né? E quantas pessoas não passam por essa situação, né? João Roberto está falando assim: professor Júnior, boa noite. Boa noite, Roberto, é uma satisfação ter você aqui. Pessoas frias que cometem crimes, elas sentem a dor da alma? É o que eu estava falando aqui no início sobre crueldade, né? Então, sim, né? Algumas pessoas em estado normal, né, elas podem cometer um crime e depois se arrependerem, e o arrependimento ser um grande sofrimento para ela, porque às vezes a pessoa vive com remorso, né? O remorso corrói a pessoa por dentro, a pessoa não consegue às vezes se livrar, não consegue se perdoar por aquele mal que ele fez a outra pessoa. Tem gente que não, tem gente que tem valores morais diferenciados, que acha que cometer pequenas coisas, pequenos crimes, porque veja bem, crimes, você está falando assim, furar o sinal vermelho é crime, né? Em nosso país, uma pessoa que fura o sinal vermelho é crime, agora matar uma pessoa é crime. Então veja que necessariamente não é a mesma coisa. Você pode furar um sinal vermelho no trânsito, dirigindo o seu veículo, sua moto, seu carro, e não ter consequência nenhuma, ninguém se machucar, não houver nenhum acidente. Eu posso fazer isso numa rua onde não tem movimento nenhum, isso não é um grande problema. É um crime, porque a lei de trânsito diz que a gente tem que obedecer o sinal ali e a gente só pode passar no nosso momento, né? Muito diferente de matar alguém. A minha consequência, né, de invadir um sinal vermelho é que eu posso provocar um acidente que pode tirar a vida de uma pessoa, né? Então isso é outra situação. Então há pessoas que cometem crimes pequenos e que não ligam para isso, acham que são razoáveis, como furar um sinal de trânsito, né? A gente vê isso muito frequentemente.
ou uma pessoa que vai ao banco, né, que não é um crime necessariamente, mas é uma coisa moralmente incorreta, de furar a fila, né, de chegar lá e pedir, procurar algum conhecido no banco para não pegar a fila, porque essa pessoa se acha melhor do que os outros, que não deve furar, que não deve pegar a fila tudo com todo mundo, né? Só que assim, não é um crime perante a lei isso, né? Pelo menos ali é só um ajeitado brasileiro, mas a gente faz essas situações. Então tem gente que não tem empatia pela dor do outro, né? Elas são pessoas que não se incomodam que os outros sofram, contanto que elas não sofram. Então que o meu sofrimento seja pequeno, mas o seu eu não estou nem aí. Então tem gente que é indiferente, né? É um dos grandes problemas, os espíritos dizem, está lá no livro dos espíritos, é um dos grandes problemas do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Esses barulhos aí são fogos de artifício, estão aqui perto. E é um grande problema do mundo contemporâneo, é justamente a indiferença moral, né? Vivemos hoje um tempo de indiferença, onde o problema do meu vizinho é problema do meu vizinho, não é problema meu, e aí eu não tenho nada a ver com isso, né? Aqui mesmo eu moro, minha casa, vizinho tem um terreno baldio, de vez em quando alguém vem, joga fogo, toca fogo aí, e aí é um grande tormento, sabe? Suja a minha casa toda e tudo mais, e arriscado queimar a rede elétrica e tal. Mas a pessoa que faz isso, ela não está nem preocupada com as pessoas que moram ali. Ela veio ali, talvez alguém amando do dono do terreno, não sei, ou alguém que seja, tem nada a ver com a história, joga só um cigarro ali aceso e toca fogo, mas não é problema dele. Então essa indiferença, ela existe, e essa indiferença, ela provoca grande sofrimento a outras pessoas. A questão é que quando essa pessoa começar a acordar dessa indiferença e começar a ter empatia pelos outros, ela vai começar a sentir um pouco de dor no início, até ela começar a ter empatia e perceber que outras pessoas também têm direitos e que não nos cabem fazer o mal ao outro. Há pessoas que são psicopatas mesmo, pessoas que não sentem nenhuma empatia pelo outro e que não entendem o sofrimento do outro como uma dor para elas, né? Psicopatas a gente vê nos filmes, nas novelas, pessoas que cometem realmente crimes, que prejudicam os outros, que levam os outros ao sofrimento, mas que têm empatia zero. A gente fez uma live sobre isso aí logo no início aí, na pandemia, tá aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, falando sobre pessoas empáticas, pessoas que têm uma forte sensação de se colocar no lugar do outro, e pessoas que são altamente insensíveis à dor do outro. Então sim, a dor é uma dor da alma, as pessoas frias, talvez elas não consigam sentir como a gente sente, porque justamente elas reagem de maneira diferente à dor, né? Cada um de nós reage de maneira diferente à dor. Então, o que nos ensinam as dores da alma, né? Então, se nós temos essas dores que nós citamos aí, como irresponsabilidade, como crueldade, como egoísmo, orgulho, solidão, ansiedade, né? Tantas essas dores aí, depressão, repressão, essa autorrepressão sobre mim mesmo, repressão sobre mim, uma pessoa reprimida, e tantas outras dores que são dores da alma. O que é que essas dores nos ensinam, né? Pessoas que têm um certo senso de espiritualidade, elas olham para dentro de si e começam a tentar se observar. Isso não é fácil. Eu recomendo que assistam uma palestra do YouTube de um psiquiatra um psicanalista chamado Ricardo Goldenberg, A Utopia do Autoconhecimento. É uma palestra do Café Filosófico de 2 horas, muito interessante, com esse psicanalista Ricardo Goldenberg, falando que o autoconhecimento é uma utopia. Bom, algumas pessoas vão trabalhar a partir da perspectiva do Viktor Frankl, né, que é justamente a gente olhar para dentro de si e ter algum conhecimento de si mesmo que superficial, é melhor do que não ter nenhum conhecimento. Então vejam que as dores da alma, elas podem nos ensinar alguma coisa, desde que nós olhemos para as dores como professores que estão ali a nos ensinar. Então, se a pessoa sente solidão, se a pessoa sente depressão, se a pessoa tem algum tipo de sofrimento ligado a alguma coisa que seja interna, se ela olha para isso e tenta assim, o que é que isso está me ensinando? O que é que essa situação que eu estou vivenciando está tentando me mostrar? Obviamente, nós não conseguimos fazer isso sempre, né? Há situações, há momentos da nossa vida em que a gente está em tão grande sofrimento que a gente precisa de ajuda para que outras pessoas
nos mostrem isso, ou pelo menos nos mostrem um caminho. Uma pessoa que está precisando de uma ajuda de um psicólogo, uma pessoa que esteja com depressão, ela pode não conseguir sozinha sair dessa depressão. E aí ter a família, ter amigos, ter um profissional, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, né, um padre, um amigo ali de uma religião qualquer, que nos mostre algumas pistas ali do que a gente está vivenciando e por onde a gente poderia seguir, com certeza ajuda, né? Só livro de autoajuda não resolve o problema. Existem dois tipos de autoajuda. Existe algum livro de autoajuda que realmente nos orienta, nos mostra algum caminho, né, para a gente refletir. Existe aquela autoajuda que é bem ridículo mesmo, sabe? 10 maneiras de preparar um suco e você ser feliz. E aí tem 100 maneiras de levar uma mulher a um orgasmo. Quer dizer, são livros assim, sabe, que a gente começa a prestar atenção. O que é que esses livros estão realmente ensinando para a gente? É a autoajuda, quer dizer, você está tentando ser o psicólogo. É como esses bancos que a gente tem hoje, esses bancos digitais. Você não paga nenhum tipo de taxa com esses bancos, mas você é o gerente de sua conta, você que se vê de resolver tudo que der de problema lá. Então é mais ou menos assim, faça você mesmo. E hoje é tudo assim, né? Tudo é desse jeito, faça você mesmo. E isso é uma grande problemática, porque cada vez mais causa uma sensação de que a gente está sozinho para resolver todos os problemas da gente, como se tivéssemos que aprender a nos virar sozinho. Só que a gente vive em civilização, a gente vive em sociedade, e viver em sociedade significa justamente necessitar dos nossos semelhantes e também ser úteis aos nossos semelhantes. Isso é a gente estar em sociedade, a gente viver dando um pouco de nós e retirando um pouco das pessoas nesse complexo sistema de troca de energias, né? Troca de conhecimento, troca de valores financeiros, troca de experiências. Isso faz parte. Então não dá para a gente ficar pensando que a gente vai estar no mundo sozinho e achar que a autoajuda vai resolver. Porém, é alguma coisinha que ajuda ali um pouquinho, né? Alguns psicólogos acreditam que mesmo autoajuda sendo alguma coisa, é melhor do que nada, né? Desde que a pessoa não viva na ilusão. Então as dores estão ali para nos ensinar alguma coisa. A dor é uma desarmonia que nós temos, né, por alguma situação, e essa desarmonia só vai embora quando a gente recolocar os eixos no lugar. Quer dizer, tem alguma coisa errada que a gente tem que encaixar. Sabe uma engrenagem? Ela se encaixa direitinho na outra e vai girando e vai ficando sempre nesse movimento aqui, encaixado direitinho. A desarmonia é quando não está encaixando de jeito nenhum, e aí essa desarmonia causa algum tipo de dor para nós. Então temos que olhar para essas dores, né, que estamos vivenciando, né, e tentar entender de onde elas vieram, tentar estudar, conversar com alguém e falar de nós mesmos, como um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, até mesmo com um amigo, faz a gente ver o problema, faz a gente entender o que está acontecendo. Guardar para si mesmo não ajuda em absolutamente nada. Em muitos centros espíritas, as pessoas fazem isso no dia da evangelioterapia, né? As pessoas têm um dia que estudam o Evangelho segundo o Espiritismo no centro espírita, ou em suas residências mesmo, e aí conversam e falam sobre essas coisas, compartilham experiências. E é tão importante a gente fazer isso, sabe? Porque assim, uma das dores da alma é justamente a vaidade, é o orgulho, você achar que é mais do que o que você é e menosprezar as pessoas. A vaidade em si não é ruim, porque eu posso cuidar da minha aparência, né? Me ajeitar de maneira que fique razoável para os outros verem, mas o orgulho de me achar superior aos outros é que é um grande problema. Porém, a gente criou isso às vezes no meio espírita, sabe? A gente vê muito nos centros espíritas os dois lados, os opostos da coisa. Pessoas que se envaidecem demais, talvez um palestrante, um médium, alguém que faz alguma atividade na casa, que tem um cargo e que se acha muita coisa. E o oposto, dizer que a gente não pode falar de si mesmo, né? O palestrante fala muito de si mesmo, isso é muita vaidade. Quer dizer, a gente sai para os extremos e a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio. Então, falar de si mesmo, compartilhar as experiências numa reunião, num grupo de estudo, isso realmente ajuda a pessoa a se autoconhecer, ajuda a pessoa a se entender. A gente às vezes discorda do colega em relação a algum ponto da doutrina espírita ou da própria maneira de encarar o mundo, e isso tudo é aprendizagem, é compartilhar.
desde que a gente olhe para a situação. Então, quando a gente olha para as dores que a gente está vivenciando, essas dores que são dores morais, que são dores psíquicas, se a gente tiver a capacidade de olhar como uma forma de aprendizado, a gente vai crescer muito, né? Então, as dores nos ensinam alguma coisa e elas só vão embora quando a gente prestar atenção e conseguir equacionar isso. A gente tem que diferenciar dor de sofrimento, né? Buda já falava sobre isso 500 anos antes de Cristo, que a dor é uma coisa que é inevitável, né? Eu posso sentir uma dor de dente, eu posso tropeçar numa calçada e machucar o dedo, quer dizer, a dor é uma coisa pela qual nós vamos passar, não tem como. São dores, podem ser dores físicas e dores morais. Eu posso ter um filho da qual eu tenho muito amor, e esse filho algum dia pode morrer, ou esse filho algum dia pode me decepcionar. Quer dizer, eu não vou poder nunca evitar a dor. Agora, o sofrimento é minha reação emocional à dor. A maneira como eu encaro essa dor é que nós chamamos de sofrimento. Para algumas pessoas, a dor é algo que incomoda, mas a pessoa está ali firme e consegue suportar com valentia a dor. E tem gente, diante da menor dorzinha que tem ali, já desmorona, já sabe, não consegue se suportar em pé. Pode-se dizer de um mito antigo que algumas pessoas têm um pé de barro, tem gente que tem um pé de vidro e tem gente que tem um pé de concreto. Então, o pé de vidro é uma pessoa que em pé sozinha se quebra, não aguenta o próprio peso. Tem gente que tem um pé de barro que fica em pé, mas se der um passo quebra, não consegue se movimentar, mas consegue ficar em pé. E tem gente que tem um pé de concreto, quer dizer, ele aguenta o próprio peso, mas tem uma dificuldade enorme de se mexer, mas com muito esforço consegue dar uns passinhos ali e se movimentar. Nós temos que ver como é que nós somos. Se nós temos o pé de vidro, quer dizer, se nossa base ela é firme ou ela é frágil. E o que é que forma realmente nossa base? Quer dizer, quando a gente conhece o Espiritismo, a gente tem uma visão de mundo diferente. A gente passa a ter uma visão de mundo diferente. Qualquer pessoa, em qualquer espiritualismo que seja, independente do nome que nós chamamos esse espiritualismo, uma pessoa que tem essa forte espiritualidade, ela começa a olhar para o mundo de uma maneira diferente. E esse olhar diferente é um olhar diferente do materialismo. O quanto nós hoje somos bombardeados por remédios. A gente está com uma dorzinha qualquer, a gente toma uma medicação, a gente vai lá, toma um comprimido. Estou com uma dor no ombro, comprimido. Estou com dor de cabeça, comprimido. Estou com algum problema no intestino, comprimido. A gente não sei o que. É tudo remédio, remédio, remédio. Sem a gente olhar por que, que a gente está com essa dor. Por que a gente está passando por isso. Então os remédios vêm substituir ou tentar diminuir esse sofrimento de alguma maneira e sem a gente às vezes entender quais são as causas das dores. Vivemos isso. Uma pessoa que tem um problema qualquer de saúde, ela pode resolver isso com a atividade física, com a caminhada, com uma alimentação melhor, mas muita gente prefere tomar remédio. É melhor tomar medicação porque a pessoa poderá continuar com a vida que ela tem sem necessariamente essa pessoa mudar os seus hábitos ruins que provocaram aquele sofrimento, aquela dor. O Luciano fala assim, e pé de ferro, né? Bom, a metáfora ela diz que cada um tem, a sua base. Tem gente que tem um pé de vidro que não se aguenta em pé, tem gente que tem um pé de barro que fica em pé, mas não consegue se movimentar porque quebra e cai, e tem gente que tem um pé aí ou de ferro ou de concreto, talvez seja de ferro a metáfora inicial, já que é uma coisa muito antiga, uma história muito antiga, e nem tinha o concreto ainda, né? Quer dizer, alguém que tem um pé pesado, que suporta o próprio peso, porém que se movimenta devagar, mas se movimenta. Esse é o processo, o Luciano está dizendo assim, a mesma coisa que pé de ferro, pé de concreto. Então, é justamente isso. Então, como é que nós vemos o mundo hoje? Tem gente que é muito frágil, tem gente que diante das menores dificuldades, a pessoa já transforma tem grande tempestade, vê um copo ali e com água e já pensa que é um dilúvio, que é uma tempestade, que é um grande problema e realmente não consegue reagir. A gente chama isso às vezes de inteligência emocional. Daniel Goleman escreveu um livro chamado Inteligência Emocional, um livro belíssimo, nos anos 80, justamente para a gente tentar entender por que algumas pessoas, quando é no trânsito, elas travam, não conseguem dirigir. Tem gente que sabe que tem maior facilidade e consegue superar, consegue fazer a prova do Detran, consegue tirar a carteira, e tem gente que não consegue de jeito nenhum e tem que ter depois autoescola para habilitados, reforço para habilitados, quer dizer, a pessoa conseguiu tirar a carteira do motorista, mas não consegue dirigir. Ou seja, o sofrimento é essa reação emocional que temos, à dor, mas todos nós sentimos dor.
Claro que existem escalas de dor. Tem gente que tem uma doença crônica que incomoda, mas que não é uma coisa tão forte que a pessoa passa a vida inteira, digamos, uma pessoa tem uma gastrite, incomoda, come, sabe, alguma coisa, tem azia, toma remédio para diminuir a azia, tenta não comer algumas coisas, faz umas receitas caseiras, mas não morre disso, tem uma vida que incomoda ali, que não é tão saudável, que não é tão prazerosa, porque tudo que come faz mal. E tem gente que às vezes, sabe, transforma esse negócio em um problema enorme e que sofre e se reclama de tudo. Então, às vezes é um mal menor e que nós reagimos de uma maneira, sabe, transformando realmente esse problema pequeno em uma coisa muito grande. Então, a dor e o sofrimento hoje perante o materialismo é medicação, é tratamento, sabe? A gente procurar um médico, tomar medicação, no caso de um psicólogo, né? Ter essa conversa com o psicólogo para tentar encontrar o X da coisa. Dentro de uma perspectiva espiritualista, seja do espiritismo ou de outros espiritualismos, né? Eu falo do espiritismo porque é algo que a gente está discutindo aqui, mas aí a pessoa passa a ter um outro ponto de vista. Allan Kardec ele fala sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo. O ponto de vista é um item logo do início do Evangelho, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Uma pessoa que está na planície e uma pessoa que está em cima de uma montanha. A pessoa que está em cima de uma montanha, ela consegue ver muito mais longe, ela consegue ter uma visão muito maior das coisas, né? E coisas lá embaixo são tudo pequenininhos, sabe? São como formigas, carros, pessoas, são coisas pequenas. Porém, quando a gente está dentro de uma grande cidade e a gente olha para cima e vê aqueles prédios enormes, aquilo ali parece tudo grande e a gente parece ser tão pequeno. Então, um ponto de vista elevado faz com que a gente olhe para as coisas de uma maneira que tudo parece ser pequeno, né? Quer dizer, são problemas, são dores, são dificuldades, porém o nosso ponto de vista alterado, olhamos de uma maneira diferente, a gente diz assim, eles existem, mas não são insuperáveis. Uma pessoa que está dentro aqui dessa selva de pedra que a gente vive, que é a cidade, né? Que é a vida comum, a gente vê as coisas tudo muito gigantescas, né? E fica muito difícil da gente realmente reagir de uma forma positiva que faça a gente ter uma vida melhor. Então, a primeira coisa a fazer é justamente mudar esse ponto de vista. Então, a dor e o sofrimento perante o Espiritismo é diferente, porque a gente olha para a dor e para o sofrimento de uma forma diferenciada, né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala justamente sobre as causas atuais das nossas aflições. Também tem as causas anteriores às nossas aflições. Então, hoje eu posso estar sofrendo com minha conta bancária com problemas de estar negativa, porque eu não sei gerenciar meu dinheiro. Então, é uma causa atual. Eu preciso me educar e passar a viver daquilo que eu tenho, e aí, gerenciando esse meu dinheiro, eu vivo melhor. Então, é uma causa atual das minhas aflições. E tem gente que, por mais que viva direitinho, não consegue equilibrar as suas contas, se observa, se analisa, procura um analista financeiro para ajudar. E aí, quando a causa não está na vida presente, ela pode estar em uma vida passada, uma coisa que a gente vivenciou no passado. Então, veja que não é uma dor física, mas é uma coisa que realmente é uma dor moral, que realmente incomoda a gente. E a gente tentar entender que no passado a gente não soube utilizar e que ainda hoje sofremos as consequências disso de alguma maneira. Então, a gente não pode olhar assim como uma punição divina. Eu fiz no passado eu usei mal o dinheiro e hoje eu ainda tenho que estar sofrendo com isso. Não, apenas as consequências do passado ainda nos alcançam, mas não nos alcançarão para sempre. A gente cada vez mais se distanciando da origem do problema, a gente deixa de ver o problema até um ponto que a gente vai amadurecendo e se tornando uma outra pessoa que gerou aquele problema no passado. Mas a gente precisa amadurecer nesse processo constante de crescimento e de transformação. As dores da alma, né, maiores que existem são justamente o egoísmo e o orgulho, né? Quer dizer, o livro aqui ele cita aí, se não me engano, eu falei, acho que foi 21 dores, né? Obviamente podem existir mais, ele apenas fez uma avaliação dessas dores da alma, e o egoísmo e o orgulho eles geram todas as outras dores. Então, uma pessoa que é muito egoísta, ela não consegue olhar para o outro e para as necessidades do outro, ela não consegue ter empatia. Primeiro eu, depois eu, e depois eu de novo.
E isso depois quer que venha o outro. Então os outros que venham depois, eu não consigo ceder nunca, não consigo perder nunca, eu tenho sempre que sair ganhando na situação, e isso é a situação do mundo de hoje, né? Nós, de certa maneira, nós estimulamos isso em nossa sociedade. Você já imaginou? A gente tem uma sociedade hoje altamente individualista, altamente competitiva, tudo é competição. Você vai para uma aula de uma atividade qualquer e tem competição, a gente sabe, na escola tem competição, todo lugar é competição. Competição é uma coisa saudável, mas hoje nós vivemos dentro de uma sociedade altamente competitiva em tudo, né? A gente tem que ser o melhor vendedor, o melhor isso, melhor aquilo outro. E primeiro lugar, e algumas pessoas até difundem que o primeiro lugar, desde que o segundo morra, quer dizer, o segundo não termine a prova, esse seja o primeiro lugar e seja o único, que ninguém consiga mais fazer, porque eu sou o único a conseguir fazer isso. Isso é uma coisa de uma competição grande, e isso está ligado nesse individualismo e está ligado nesse egoísmo, ou seja, é uma sociedade profundamente egoísta, que obviamente provoca muitas dores naquelas pessoas. Quantos pais exigem muito dos seus filhos, né? Eu, como professor, tive a oportunidade de acompanhar muitos alunos sofrendo porque os pais queriam que aquele aluno ou aquela aluna fosse médico, né? E às vezes a pessoa não tinha aquela capacidade para isso, né? Eu, por exemplo, não consigo ver sangue, não poderia fazer medicina, porque eu não me sinto bem vendo sangue ali. Então, como é que eu vou fazer medicina? Não tem o menor jeito. E já passei por alguns alunos que tinham essa dificuldade. Professor, eu não consigo nem olhar para sangue, meu pai quer que eu seja médico. Veja, né? Como uma pessoa consegue conviver com isso? E às vezes a pessoa não tem toda aquela intelectualidade, né, para conseguir estudar tanto para fazer medicina, já que é tão difícil passar no vestibular de medicina e é tão difícil terminar a faculdade de medicina. Mas tem gente que não, os pais ficam pressionando e aí o jovem tem que fazer. E às vezes o jovem se pressiona porque ele realmente quer aquilo. Então vivemos às vezes essa sociedade profundamente individualista, egocêntrica, profundamente egoísta, que dificulta a pessoa realmente conseguir ser feliz. Ao lado disso, nós temos uma sociedade altamente voltada para o orgulho. A gente vê hoje as carteiradas. Todo dia parece uma cor no jornal, né? Quem você pensa que você é lá nos Estados Unidos, no Brasil, você sabe com quem você está falando? Quer dizer, são formas de mostrar como nós somos orgulhosos, né? A gente quer burlar a lei e a gente joga logo na cara do policial, do agente de trânsito ou de algum funcionário de algum lugar, né? Você pensa com quem você está falando, quer dizer, a gente já começa logo a se colocar numa posição de estar melhor do que o outro, porque a gente tem isso, porque a gente tem aquilo, porque a gente é filho desse, porque a gente está num bairro tal, porque a gente mora numa cidade tal, então a gente começa a se colocar porque a gente tem uma cor de pele tal e você tem outra cor de pele tal. Então o egoísmo e o orgulho são justamente duas grandes chagas que justamente levam ao desenvolvimento das dores morais. Como evitar então as dores morais? Tá? Os antídotos para as dores da alma são ter um novo ponto de vista para o mundo, em primeiro lugar, e em segundo lugar o desenvolvimento de um sentimento de amor. O amor incondicional é aquele que dá, sem esperar receber. É claro que eu quero receber amor dos meus familiares, dos meus amigos. O reconhecimento pelo meu trabalho ou por alguma coisa que eu faça também é uma forma muito interessante, muito agradável, é uma forma de amor também. Mas quando a gente dá o amor sem esperar em troca, a gente não precisa sofrer por não ter recebido o amor. Ou seja, a gente precisa ainda esse duplo aspecto. Primeiro, ver a vida de uma maneira diferente, sob um ponto de vista diferenciado. Estou sentindo dor, estou sofrendo por isso. Como é o meu sofrimento? Ele é desesperador ou ele é o resultado, né, um gemidozinho ali em consequência da dor? Como é que eu olho para essa dor? Então, como é que eu entendo essa dor? Se a dor é de alguma maneira um mestre que me ensina alguma coisa, o que ele está me ensinando, né? O que eu estou aprendendo com isso? Eu estou aprendendo a ser forte? A gente tem que pensar que quando a gente está na espiritualidade, a gente faz uma programação. A gente programa nascer aqui na Terra, né? Reencarnar, e a gente solicita um tipo de vida, né? Com gêneros de provas
que nos ensinarão determinadas coisas. Então a gente diz assim, olha, eu quero nascer, quero ser professor de escola lá e tal, eu quero aprender a me relacionar com outros seres humanos. Eu sou uma pessoa muito taciturna, eu sou uma pessoa muito ali, muito quieta no meu canto, não falo com ninguém, não sou uma pessoa de me relacionar. Me tornando professor, eu vou aprender a me relacionar com as pessoas. Estou falando isso mesmo de mim. Então, quando eu era adolescente, eu era muito reservado, muito calado, não falava com quase ninguém. E hoje eu falo pelos cotovelos. E eu converso com muita gente, até sentado num banco sem conhecer a pessoa, e eu sento na fila ali e puxo conversa. Quando eu tinha 18 anos, 17 anos, eu sempre que chegasse numa fila, eu ficaria caladinho e iria embora sem nem perguntar o horário a ninguém, sem nem dar bom dia. Ser professor me ensinou a me relacionar com outros seres humanos. Então a gente, no plano espiritual, a gente solicita o gênero de prova. Não é que eu tinha que ser professor daquela escola e não podia ser de outra, tinha que ser professor daquela matéria e não poderia ser de outra. Não, a gente não vê tanto assim os detalhes, a gente vê o gênero de provas. Ou seja, o que é que os professores passam? Bom, tem coisas boas em ser professor, mas também tem coisas ruins, como tem coisas boas em ser médico, mas também tem coisas ruins. E aí tudo a gente aprende a lidar ou não. Isso acontece com o dono de casa, com o presidente da república, com o gari e assim por diante. Então nós fazemos uma série de escolhas. Ao mesmo tempo que escolhi ser professor, posso escolher também, dizer, olha, já que eu estou na Terra, eu preciso também ter algumas outras experiências, talvez ter uma doença qualquer, e que me atinja lá pelos 30 anos de idade. E que essa doença me ajude, talvez, eu acho que eu sou muito compulsivo, eu vou trabalhar demais, e talvez ter uma doença me ajude a me refrear para eu não trabalhar demais e esquecer a família. Eu quero ter alguma doença lá pelos 30 anos. Então a pessoa programa algumas coisas para ajudar no seu processo de amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Só que se a gente pensar do ponto de vista materialismo, são desgraças da vida. Não quer quem quer ficar doente. A gente quer ter sempre saúde, quer estar sempre bem, poder comer o que quiser, poder fazer o que quiser, ter mobilidade, ter toda a saúde para fazer isso. Mas a gente não quer ficar com diabetes ali pelos 30 anos de idade. Então a pessoa tem uma vida saudável e por algum motivo desenvolveu diabetes aos 30 anos de idade. Porém, aquilo ali está ensinando a pessoa alguma coisa, mas só ela vai ser capaz de entender. Só ela vai ser capaz de ver isso. Talvez até outras pessoas consigam ver um pouco isso. Mas o importante mesmo é que eu que tenho aquela doença aos 30 anos de idade, que eu nem procurei, mas que me chegou, o que ela está tentando me dizer? Seja aos 30 anos, aos 18 anos, aos 40 anos, não importa. Isso está tentando me dizer alguma coisa. E é possível que eu tenha programado no plano espiritual ter essa doença com tal idade para que eu amadureça determinados comportamentos. Tem doença que é própria de homem, tem doença que é própria de mulher. Por exemplo, uma doença ligada à sexualidade, alguma coisa assim, como alguma coisa ligada à menstruação, só vai ter as mulheres. Alguma coisa ligada à próstata, só vai ter os homens. Então são coisas bem típicas do gênero A ou do gênero B, e que a pessoa precisa passar por essa situação. Então precisamos entender que a doença, ela é de alguma maneira nossa amiga. A dor, de alguma maneira, ela é nossa amiga, no sentido que nos ensina. Mas se a gente não prestar atenção, se a gente não olhar, a gente não vai aprender. Ah, mas eu estou olhando para a minha doença, está com 30 anos e não aprendi nada com ela ainda. Talvez a gente precise passar 40, talvez precise passar muitas vidas. Ela está nos ensinando. Talvez a gente, com o nosso ponto de vista materialista, a gente não consiga olhar nunca, porque eu só consigo ver o fim da dor. Eu não consigo olhar para a dor. Eu quero que ela acabe. Eu não consigo olhar para ela como alguém que me ensina. Você já imaginou um aluno sentado na sala de aula e o professor falando? Será que ele consegue olhar para o professor ou para o que o professor está ensinando? O que vai ficar de verdade? É o professor, é a imagem do professor ou é os conteúdos que ele ensinou? Então, muitos professores marcam os seus alunos pelo seu comportamento, pela sua maneira de ver o mundo, pela sua maneira de interpretar, e esquecem os conteúdos, mas não esquecem o comportamento. Aquilo que o professor ensinou, não em termos de 2 mais 2, ou de história, ou de português, mas a sua personalidade. O que a minha doença me ensina? A sentir dor? Ou ela está me mostrando alguma coisa? Essa doença, seja ela física ou seja ela da alma, o que ela está me mostrando ali? Se eu tenho um comportamento que sempre culpo as pessoas
pelos meus sofrimentos é um comportamento de irresponsabilidade, ou seja, eu não estou respondendo pelos meus sofrimentos. A culpa do meu sofrimento sempre é o meu vizinho, que toca música muito alto, sempre é o outro ali que fez aquilo outro comigo, e aí eu não estou tendo uma atitude de responder pelos meus sofrimentos. E aí é uma dor da alma, a irresponsabilidade que o Espírito Hamed fala. Então recomendo que leiam esse livro, que procurem nos centros espíritas, tem para vender. Geralmente não é caro e o dinheiro geralmente é utilizado para ajudar a pagar o aluguel ou outra despesa que a casa tem, às vezes famílias que precisam de algum apoio, famílias carentes, e que as casas espíritas vendem esses livros com o único objetivo de arrecadar fundos para ajudar famílias ou pagar as despesas da casa espírita, já que as casas espíritas não têm dízimo, não vivem de doações nesse sentido, e embora haja pessoas que façam doações, queiram às vezes ajudar a pagar uma conta de energia ou de água, de maneira geral é através da biblioteca que a gente compra, que a gente adquire alimentos para as pessoas necessitadas e paga as despesas da casa. O livro é excelente e vai ensinar a gente a refletir um pouco. Como eu falei, são 21 itens aqui para a gente estudar. A culpa é um deles, abri aqui e vi. Então a gente vive às vezes com muita culpa, é uma dor enorme que temos na alma e que precisamos ainda aprender a controlar, aprender a nos libertar da culpa de alguma forma. Pois bem, a gente vai falar um pouco mais outro dia sobre alguma dessas dores, com mais calma, por exemplo, a culpa, e tentar entender de uma perspectiva espírita o que significa isso. Lembrando sempre que o Espírito Hamed, esse espírito muito elevado que traz para a gente esses ensinamentos, como tantos outros, como Emmanuel, eles não são espíritos que nos dão pistas de como devemos reagir ou agir diante dos problemas da vida. Eles não vão dar para a gente tudo pronto, sacudido. Como a gente falou no início dessa live, o Espírito Joana de Ângeles tem uma linguagem um pouco mais complexa, difícil de entender, porém traz verdades profundas que podem nos ensinar a sermos pessoas melhores e mais felizes. Portanto, eu queria agradecer, para finalizar, pela presença virtual de vocês, a todos os outros que vão assistir mais tarde essa live e se tocarem de alguma maneira, então compartilha, divulga com os amigos, que o objetivo é a gente divulgar o Espiritismo para que outras pessoas também consigam ver a coisa de um ponto de vista mais elevado. Então, queria muito agradecer a presença de vocês, Luciano, está aqui com a gente, Claudiana Santos, Lúcia Maciel, Carol Muniz, João Roberto, Lima Dri Vieira, Jesus Silva, João Roberto, Luciano, Juliana Freitas, tem mais Maria Sálvia. Então, queria agradecer a presença de todos vocês, a presença virtual. Dizer que na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui para falar sobre outro tema. Aceito sugestões. Quem quiser dizer alguma coisa, dar alguma sugestão, estamos aí para a gente conversar. Muito obrigado e muita paz a todos. Até o próximo encontro.